Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre a lei dos cossenos, que diz o seguinte, né pessoal? Isso aqui é uma lei, então diz assim, ó, em todo triângulo o quadrado de qualquer um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois, diminuída do dobro do produto desses lados pelo cosseno do ângulo por eles tomado, beleza? Ou seja, em notação matemática, né, é exatamente isso aqui, ó. Então perceba que está aqui, ó, em todo o triângulo. O quadrado de qualquer um dos lados está aqui. É igual à soma, tá vendo aqui, ó, do quadrado dos outros dois lados, diminuída, tá vendo, ó, do dobro do produto desses lados, ou seja, desses aqui, o B e o C, e pelo cosseno do ângulo por eles tomado, beleza? Então aqui é o seguinte, ó, esse teorema, essa lei aqui dos cossenos, pessoal, ela é aplicável em qualquer triângulo, beleza? Qualquer tipo de triângulo, né? Porque nem sempre você vai ter um triângulo retângulo, onde você pode aplicar diretamente o cosseno de um ângulo agudo. Muitas das vezes você vai ter um triângulo que não é retângulo, como no caso desse triângulo aqui. E daí a gente aplica então a lei dos cossenos. Então veja só. Então vamos escrever aqui, vamos desenvolver a conta. Então vai ficar assim, ó. Eu quero achar aqui a medida desse lado A, beleza? E eu quero achar também a medida desses ângulos aqui, ó, do ângulo B e do ângulo C. Porque aqui no problema está dizendo, né, seja o triângulo ABC abaixo e está aqui, ó, resolva, ou seja, temos que encontrar a medida aqui do A, desse lado BC, né, e encontrar a medida desses ângulos aqui, o B e o C. Então vai ficar assim, ó. A gente tem então que o lado A ao quadrado, que é esse aqui, vai ser igual ao B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo A, beleza? Então olha só, o lado A é o próprio lado A, né? Então aqui a gente vai colocar A ao quadrado. O lado B, né? O lado B, ou seja, o B ele vai ser quem, pessoal? Ele vai ser esse aqui, ó, beleza? Então esse camaradinho aqui, ele vai ser o B. Então aqui no caso o B ele vale 8 elevado ao quadrado. Mais o C quadrado, né? Qual que é o lado C aqui? É o lado oposto, né? A gente pode considerar como sendo o lado oposto ao ângulo C. Então o C vai ser esse camarada aqui, ó, o 5. Então vou colocar aqui 5 elevado a 2 menos o 2 vezes o B. O B eu já sei que é o 8 vezes o C eu já sei que é o 5 vezes o cosseno do ângulo A, né? Então olha só, o ângulo A, ele é esse aqui, ó. Beleza? 60 graus. Então isto significa que o ângulo A ele mede 60 graus, ou seja, então aqui no caso eu vou ter que calcular o que? O cosseno de 60 graus, porque o ângulo A vale 60 graus. Então agora vamos desenvolver a conta, né? Então vai ficar A elevado ao quadrado, que vai ser igual a 8 ao quadrado, que é 64, mais 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é 25. Aqui esse 8 ele é positivo, né? Porque não tem nada aqui, o 5 também. Então, ó, mais com menos, menos. E menos com mais, menos também. Então eu já sei que aqui vai ser um número negativo. E aí eu desenvolvo aqui, né? 2 vezes 8, 16. 5 vezes 16 vai ser quanto, né? Vai ser 80, né? Beleza? Então isso aqui vai multiplicar o cosseno de 60 graus. Se a gente for pegar a tabela dos ângulos notáveis, né, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. Repare que nós temos aqui, ó, os ângulos notáveis e aí o cosseno de 60, né? Cosseno de 60 graus, né? Esse aqui, o cosseno.
Então aqui está marcando que é 1 sobre 2, beleza? Cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Então vai ser 80 multiplicado por 1 sobre 2. Então aqui vai ser a elevado ao quadrado. 64 mais 25. Então vamos fazer aqui para desenvolver a conta. Ó. 64. Opa, é mais, né? 5 mais 4 é 9 e 2 mais 6, 8. Beleza? Então aqui deu 89, né? Então aqui vai ficar 89, que foi a soma desses dois aqui. Aqui embaixo desse 80, a gente sabe que não tem nada escrito, mas matematicamente vale 1. Esse 1 sobre 2 não tem nenhum sinal na frente, então a gente sabe que ele é positivo. E aí vai ficar assim, ó. Menos com mais, menos, né? Então aqui vai ser menos. E aí 80 vezes 1 vai ser 80. E 1 vezes 2, 2, beleza? Então aqui vai ficar a elevado ao quadrado, que vai ser igual a 89. E 80 dividido pelo 2 é 40, né? Então, a elevado ao quadrado vai ser 89 menos 40, que é 49. E aí, a elevado ao quadrado não, né? Vamos aplicar a operação inversa aqui da potenciação, que é a radiciação. Então, vai ser o A, que vai ser igual a raiz quadrada de 49. Qual que é o número que elevado multiplicado duas vezes, né? Por ele mesmo é 49, é o 7, beleza? Então tá aqui, ó, já encontramos aqui a medida de A, que deu 7, beleza? Agora, como que nós podemos fazer para encontrar então esses outros ângulos aqui? Vamos fazer o seguinte. Para a gente encontrar então a medida desse ângulo aqui, ó, o ângulo B, esse camarada aqui, a gente vai ter que aplicar essa parte aqui, ó, beleza? Ou seja, vai ter que ser o b quadrado, que vai ser igual ao a quadrado mais c quadrado, menos 2ac, que multiplica cosseno de b. Então, nós vamos ter o seguinte. Vamos escrever aqui embaixo assim, ó. Vai ficar b quadrado, que vai ser igual a quadrado mais c quadrado, menos 2 vezes o a vezes o b, não, vezes o c, né? Vezes o cosseno do ângulo B, beleza? Então aqui basta a gente pegar aqui os dados, ó. Então vai ficar b quadrado, então vai ser o 8, né? 8 ao quadrado, que vai ser igual a quadrado, ou seja, 7 elevado a 2, porque o a é igual a 7, mais o c quadrado, ou seja, o 5 elevado ao quadrado, menos 2, que multiplica o a, que vale 7, que multiplica o c, que vale 5, vezes o cosseno de b. Cosseno de b eu não sei ainda, então eu vou deixar aqui, ó, do jeito que está, cosseno do ângulo B. Então aqui vai ficar assim. 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que é 64. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, que é 49. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é 25. Agora aqui no caso dessa multiplicação, né, aqui na frente do 7 a gente sabe que é mais e do 5 também. Então a gente sabe que mais com menos é menos. E menos com mais, menos também, beleza? Então aqui já sei que vai ser o número negativo. E aí, 2 vezes 7, 14. E 5 vezes 14 vai dar quanto? Vai dar 70, né? 70 vezes o cosseno do ângulo B, beleza? Então agora aqui, ó, 64, que vai ser igual a 49 mais 25, que vai dar exatamente quanto aqui, ó, 49, opa, mais 25, né? 9 mais 5, 14.
Vai 1. 4 mais 2. 6 com mais 1, 7, né? Então deu 74. Menos 70 vezes o cosseno do ângulo B, beleza? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que isolar esse camarada aqui, ó, o cosseno de B. Então para isso a gente vai passar esse 74 por outro lado. A gente sabe que ele é positivo, né? Então ele vai ficar como? Vai ficar negativo. Então isso aqui vai ser igual a menos 70 vezes o cosseno do ângulo B, beleza? 64 menos 74, a gente sabe que vai ser menos 10, beleza? Então aqui vai ser igual a menos 70 vezes o cosseno de B. Então repare que aqui no segundo membro, né, o número aqui é negativo, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar os dois membros por menos 1, beleza? Então aqui no caso só vai inverter o sinal deles, né? Porque menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Então 1 vezes 10 é 10 e 1 vezes 70 é 70. Então só vai inverter o sinal. Então vai ficar 10 e aqui 70 vezes o cosseno de B. Agora, isolando aqui o cosseno de B, né, vai ficar assim, ó. Cosseno de B vai ser igual a 10. E esse 70 que está multiplicando o cosseno de B, ele vai passar para o outro lado dividindo. Beleza? Então vai ficar cosseno do ângulo B vai ser igual a 10 sobre 70, né? A gente pode cortar esse zero com esse zero. Então vai ficar 1 sobre 7. E agora a gente pode fazer a divisão decimal, beleza? Cosseno do ângulo B. Então a gente vai ter o seguinte, ó. O cosseno do ângulo B vai ser o resultado desse 1 dividido por 7 aqui. Então, 1 dividido pelo 7. Então a gente vai colocar um zero aqui, porque não dá para dividir 1 pelo 7. Coloca um zero aqui e a vírgula. E agora dá para começar, né? Então 1 vezes 7, 7. 10 menos 7, 3. Não dá para fazer a divisão aqui, então coloco um zero aqui. Agora dá, né? Quantas vezes que o 7 cabe no 30? 4 vezes. 4 vezes 7 é 28. Então 28, 30 menos 28 é 2. Aí de novo não dá aqui, né? Vamos colocar aí, dá e colocar zero. Então agora quantas vezes que o 7 cabe no 20? 2 vezes. 2 vezes 7, 14. Sobra 6. Colocando um zerinho de novo aqui. Agora dá para fazer a conta, né? Quantas vezes que o 7 cabe no 60? 8 vezes. 8 vezes 7, 56. Sobra 4. Então repara que aqui vai ficar um número muito grande, né, pessoal? Então dá para a gente considerar só até as primeiras 4 casinhas aqui, beleza? Então o cosseno do ângulo B vai ser igual a 0,1428, beleza? Bom, então para a gente saber então, né, qual que vai ser o ângulo, né, a gente vai ter que recorrer agora à tabela a tabela trigonométrica, né, dos valores da trigonometria, do seno, cosseno e tangente. Então vamos lá acessar a tabela. Então está aqui a tabela trigonométrica. O valor é esse, né, 0,1428. Então vamos lá. Então está aqui, ó, 0,1428. Então vamos lá no cosseno, né? 0,1428. Então aqui não é, né? Então vai estar... Vamos vir mais para cá, ó. O cosseno, né? Aqui, ó. Repare que essa aqui é a coluna do cosseno. 0,29, 0,15, 0,13. Então vai estar entre esses dois aqui, né?
Então a gente pode considerar que seria o quê? Né? 0,1428. Então vai estar próximo aqui do 82 graus, né? Então a gente pode considerar esse aqui, ó, que vai dar exatamente 82 graus, beleza? Para aquele ângulo C. Ângulo C não, né, pessoal? Ângulo B, né? Então aqui no caso, né, o ângulo correspondente vai ser aproximadamente 82 graus, beleza? Então, ó, esse ângulo aqui, ele vai medir aproximadamente 82 graus. Agora, a única coisa que falta é a gente saber a medida do ângulo C. Para isso fica bem mais fácil, né, pessoal? Então, olha só, a gente pode usar aquela propriedade, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, a gente sabe que x mais y mais z é igual a 180. Então, aqui no caso, se a gente disser que o ângulo x é o 60, que o ângulo y, né, é o 82 e o ângulo z é esse c aqui, tudo isso aqui vai ter que ser igual a 180. Então 60 mais 82 vai dar 142, mais o ângulo C, que vai ser igual a 180. Então o ângulo C vai ser igual a 180 menos 142 graus. E fazendo as contas, né, nós vamos ter que o ângulo C ele vai ser igual a quanto? Vamos fazer a continha aqui separada. Então, emprestando um aqui do 8, ele vai virar 7. Aqui vai ser 10 menos 2, que é 8. 7 menos 4, que é 3. E 1 menos 1, que é 0. Então, o ângulo C é igual a aproximadamente 38 graus, beleza? Ok, pessoal, então eu vou ficar por aqui. Essa foi uma aula então sobre a lei dos cossenos. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.